de alegria, de mais uma vez estar aqui falando do amor do Senhor Jesus. Que nós sabemos que tudo que nós falamos sobre Jesus, sobre as coisas que Ele faz sobre a nossa vida, é de grande valia. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso que Ele faz na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que não seja demorada, que se encontra em Atos dos Apóstolos 28, o versículo 1 a seguir. Aleluia, Deus. Que diz: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vide e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida. E visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E ele esperava que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e dizia que era um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra bonita sobre Paulo e conhecida por todos, né? Mas Deus, Ele nos acha graça e sempre tem uma porção para mim e uma porção para os irmãos que possa nos acompanhar no nome de Jesus. Paulo estava fazendo uma trajetória muito grande. E no meio dessa trajetória, Deus sempre
cuida dos seus. Deus, ele nunca deixa os deles desamparados. E sabemos que quando nós clamamos a Deus, não importa a situação que nós estamos, e nós vemos que o mover de Deus sobre a nossa vida, o agir de Deus na nossa vida, ele aparece de repente, né? E Paulo, ele estava indo para Roma, estava preso. Paulo não estava passeando, não. Paulo estava indo preso para Roma. Mas o que eu acho interessante é que Paulo tinha na embarcação aquele centurião, por nome de Públio. Ele começou a achar graça em Paulo e sempre estava conversando e aceitando a conversa de Paulo. E aquele navio, ele estava sobrecarregado e a tempestade era muito grande. E eles passaram muitos dias ali sem a luz do sol, sem estrela, não via nada. Mas Deus, ele prepara alguém para nos ajudar. E Deus visitou, um anjo de Deus visitou a Paulo e disse que não ia cair nenhum cabelo daqueles que estavam na tribulação. Disse que ninguém ia se perder e todos ia chegar à trajetória. Mas o homem que não tá na presença de Deus, não conhece a Deus, ele entra em desespero. Muitos deixaram de comer, muitos ficou praticamente depressivo, porque já imaginou, irmão, preso, sem chance nenhuma de fugir, de sair no meio do mar, e toda aquela situação em volta dele, apertando para tudo quanto era lado. 276 homens, pessoas naquele navio ali, e Deus era com Paulo ali. Deus estava cuidando de Paulo, colocou uma pessoa para cuidar, porque quando o navio, em uma outra tradição diz que o navio se perdia, mas se quebrava, mas ninguém ia morrer. Mas quando aqueles soldados, aqueles que estavam tomando conta, viram aquela situação, e eles disseram que era melhor matar, para que eles não fugissem pelo nado. Mas Deus tinha preparado aquele Públio, aquele centurião que observava as coisas que Paulo falava. Certamente Paulo evangelizando naquele navio, todo mundo desesperado, mas ele ali controlando a situação. E ele autorizou que cortasse as cordas, para que todos que pudessem chegar à terra, quem sabe a nado ou em alguma coisa do navio, e assim foi feito, e todos chegaram salvos
na margem da praia. Mas ali, quando eles saíram, né, e descobriram que aquela ilha era a ilha de Malta, e os bárbaros daquela região, observando eles, e Paulo, juntando aqueles grafetos ali para fazer uma fogueira, e de repente uma víbora vai e comete a mão de Paulo, pica a mão de Paulo, e ele pendurado, e aquela víbora perigosa, e sabendo que quando ela mordia, a pessoa não demorava muito tempo. Mas aí onde vem uma situação diferente. O Paulo era um homem de Deus e por ele ser um homem de Deus, sendo protegido, e os outros não sabiam. E de repente, eles ficam esperando que ele venha inchar, ou de repente cai morto. E eles esperando ali há muito tempo e nada disso acontecia. E eles mudaram de parecer e disse, certamente ele é um Deus, né? E Paulo não era um Deus, Paulo era um servo de Deus ali naquela ilha, né? E o pessoal começou a observar, né, as palavras de Paulo. E de repente, Paulo é levado ali para aquela herdade, ali onde foi hospedado por 3 dias. E o pai daquele moço, daquela região, né? Ele estava doente, né? Estava vivendo um momento difícil, né? E Paulo foi visitar ele. E chegando lá, Paulo põe a mão sobre o homem e ora, e de repente o homem sara. Veja como o negócio vai mudando, né? E vai aparecendo coisas diferentes. E o homem de Deus, ele vai ganhando crédito aonde ele chega, né? Vai mostrando para que foi que ele veio naquela região, e o povo vai se agradando. Com isso eu quero dizer, irmão, que não importa a situação que você está, mas importa muito como você se achega a Deus. E quando Deus ele tem um plano na sua vida, as coisas em volta podem entrar no maior desespero. Mas o que Deus prometeu para mim e prometeu para você, isso vai chegar. A história vai acontecer e quando você menos esperar, você é envolvido pelas coisas de Deus. Paulo, quando ele saiu ao encontro daquele povo em Damasco, e ele pediu carta, que está lá no capítulo 9, aos sacerdotes, para perseguir o povo de Deus. Isso não deixou de acontecer. Paulo não deixou de chegar até Damasco. Paulo chegou. Mas que no caminho Paulo teve uma surpresa. No caminho, Paulo foi visualizado por Jesus Cristo. E aquele resplendor de luz fez com que ele enxergasse as coisas de Deus. Até então, Paulo não conhecia nada de Deus. Até então, Paulo vivia fazendo seus próprios caminhos e defendendo
o povo que ele, ali onde ele foi, ele cresceu e ele teve aquele ensino, o ensino, e ele cuidava muito bem de tudo aquilo que ele aprendeu ali em Tarso, que ele cresceu ali e aprendeu, aquele Gamaliel aprendeu com ele. E Paulo, ele era e ele vivia nessa situação porque ele aprendeu a defender aquele povo sem o conhecimento que depois do conhecimento que ele se converteu. Porque é muito fácil quando a gente aprendemos e também a gente queremos defender tudo aquilo que nós aprendemos. E Paulo, ele viveu na perseguição de Cristo, mas lá na frente ele chegou nessa trajetória de Damasco e ele foi para Damasco e foi guiado. Ele foi levado, mas ele não deixou de chegar. E ali ele se converte. E ali ele deixa de perseguir o povo de Deus. E ali começa uma nova história de Paulo passando a ser perseguido. E daí fez com que Paulo vivesse o resto da sua vida na presença de Deus. E aonde Paulo chegava, Paulo era uma diferença. E assim Paulo escreveu as suas 13 cartas no Novo Testamento. E Paulo era uma maravilha por onde Paulo passava. Então, nessa trajetória, Paulo, ele curou o pai desse moço dessa herdade. E diz: e feito pois isto, vieram também até com ele, e demais que na ilha tinha enfermidade sararam. Mas os distribuíram também com muita honra e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Ele foi, naquela hospedaria, Paulo ele ia passar 3 dias. E terminou passando ali 3 meses. 3 meses depois, Paulo e o seu povo foram-se embora para Roma. Veja quantas coisas aconteceu ali naquela ilha de Malta. Quantas coisas foi feita, o evangelho foi pregado. E muita gente ali foi curada. E Paulo, com certeza, ele fez uma boa história naquele lugar. Um lugar que não se falava de Deus. E com certeza, depois que ele partiu, alguém ficou falando sobre Deus. Por isso que aonde você passar, e você falando das coisas de Deus, você vai deixar um legado naquele lugar. Você vai deixar alguém lembrando que você passou
e falou coisas boas, e pessoas foram curadas no nome de Jesus, e de repente você é lembrado lá na frente. Por isso, meus irmãos, por onde a gente passar, levando essa palavra, as boas novas, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, para que nós possamos, por onde nós passar, as pessoas sentir saudade de nós. As pessoas dizem, olha, foi tão bom conversar com ele. Como eu queria estar perto dessa pessoa, falando do amor de Jesus. É assim que nós possamos viver, depois que nós aprendemos a estar nos caminhos do Senhor. E nesse momento, é um momento muito, muito agradável, porque quando nós olhamos lá para Apocalipse, e no versículo, no capítulo 3, o versículo 8, ele diz: eu conheço as tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta, a qual que ninguém pode fechar. Mas tu, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Deus se agrada com tudo isso, porque na pequena força você se abraçou com Deus. No momento mais difícil, você se abraçou com Ele e disse: Senhor, eu não sou ninguém sem Ti. Se o Senhor me ajudar a sair dessa situação, eu vou seguir os teus passos. E assim Jesus se agrada. E ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está à porta. Basta você abrir o seu coração para que ele possa entrar e fazer morada. Para que ele possa entrar e todos os seus desejos ele possa se encarregar dali por diante e seja cumprido todas as suas petições na presença de Deus. Não importa que seja grande ou pequeno, rico ou pobre, importa que você esteja na presença de Deus, para que Ele possa te conceder a salvação. Salvação de vida eterna para você e para a sua família, para todos nós que precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, e você? E neste momento eu convido você a orar. Ora comigo, para que junto nós possamos ouvir a voz de Deus. E nessa oração seja concedido todas as nossas petições. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, Senhor, visita, meu Deus, cada lar, aonde o Senhor, meu Pai, ser convidado para entrar, que o Senhor entre, Senhor, e faça morada. Visita, Senhor, os lares. Visita, meu Pai, aqueles que estão passando por grandes tribulações. Ah, Jesus, que o Senhor possa entrar, meu Pai, no meio, Senhor, daquelas guerras e mudar os pensamentos daqueles que estão, Senhor, confrontando uns os outros. Mas nós sabemos, meu Senhor, que aquele que faz a guerra, ele não está no meio da guerra. Ele está, Senhor, ao lado. E aqueles que ele está mandando, Senhor, está sendo afligido. Sendo afligido, Senhor, com as bombas.
sendo afligido, perdendo a família e perdendo a vida. Oh, Senhor, visita, Senhor, essa situação tão difícil. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor visite os hospitais, visita os doutores, visita, Senhor, os enfermeiros. Oh, Senhor Jesus, de toda a repartição hospitalar. Meu Deus, visita, Senhor, aquele também que está, Senhor, em casa, mas está enfermo, Senhor, está vivendo os momentos difíceis. Visita também, Senhor, as famílias que estão vivendo em guerra, em confronto, em separações. Meu Deus, para que seja, Senhor, regularizado toda a situação dentro do lar. Visita, meu Deus, cada um dos seus filhos, aonde quer que esteja, aquele que conhece o Senhor e aquele que não conhece, que possa passar a conhecer. Visita todos os lares, no nome de Jesus de Nazaré, levando saúde, levando alegria, levando salvação de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te abençoe e te proteja em todo tempo de existência da terra, no nome de Jesus. Amém.